Resolução de questão, conhecimentos pedagógicos, banca IBFC, ano 2023. O professor necessita compreender a avaliação como parte do processo educativo. Isso implica em avançar no sentido de analisar suas finalidades ou funções. O professor necessita compreender para que avaliar. Avalia-se para informar, para situar o professor, no percurso escolar, para aperfeiçoar o ensino, para acompanhar e regular a aprendizagem do aluno. Além de ter clara a finalidade da avaliação, o professor precisa conhecer o que deve ser avaliado, ou seja, quais são os dados relevantes, conforme explica Lucchesi em 1996. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo. Primeira, o processo de avaliação deve contemplar o que o aluno sabe ou o que aprendeu, o que ainda não sabe ou ainda não aprendeu, o que deveria saber, o ensino realizado na sala de aula e as experiências anteriores do aluno. Uma avaliação, para ela ser completa, ela tem que sim permear por todos esses caminhos aí avaliados, expostos nessa alternativa. Segundo, o professor precisa definir ainda o como avaliar, situando aqui a seleção das técnicas e dos instrumentos de avaliação. No plano de aula, o professor deve fazer todo esse levantamento. Para realizar a avaliação, o professor necessita considerar alguns aspectos que interferem na condução do seu processo avaliativo, ou seja, os dados relevantes que permitam o reconhecimento de aprendizagem do aluno, a forma de avaliar que mais se aproxime e melhor atenda à metodologia trabalhada em sala de aula, o reconhecimento de quem são os alunos e seu perfil maturacional, social, econômico e outros. Perfeito. A gente tem que observar sempre como a turma está andando. A gente pode ter turmas de mesma série, mas com níveis completamente diferentes. Quarta afirmativa: o professor precisa refletir ainda o que será feito com os resultados, como serão analisados, como serão devolvidos, o que será realizado após os resultados, conforme o nível de aprendizagem dos alunos, bem como definir qual a melhor forma de avaliar seus alunos, considerando o momento e a modalidade de avaliação. Assim como a gente viu na assertiva anterior, a gente tem que observar o aluno em si, de cada turma. Quinto, cabe ao coordenador construir um modelo próprio com base nos objetivos, conteúdo trabalhado e forma de trabalho realizada em cada sala de aula. Vai caber ao coordenador ele fazer quais serão os objetivos que o professor deve alcançar? Jamais, a gente tem que observar isso no plano de aula e cada professor deve tratar o seu plano de aula, deve traçar os objetivos que tem no seu plano de aula. Dessa forma, a gente observa que o gabarito dessa questão é a letra A. Apenas a 1, 2, 3 e 4 estão corretas.